Foi-me atribuída uma pergunta fácil de responder. Não sei como vou preencher o tempo, só vou dar uma resposta fácil. Por que Deus permite o mal e o sofrimento no mundo? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. Com ele sempre o fato de que, por que há tanto mal no mundo? Como Deus pode ser bom se há mal no mundo? Nós nunca superamos esse dilema para tentar como responder. Como podemos dar uma justificativa para os céticos bíblicos, liberais teológicos? A capacidade de aceitar a Escritura é que eles não podem resolver a questão de Deus ser bom, amoroso, sábio, bondoso, poderoso, e o mundo sendo dominado pelo mal em todos os tipos de formas. O silogismo pode ser um pouco assim: o Deus bíblico é amoroso, o Deus bíblico é bom, o Deus bíblico é santo, o Deus bíblico é sábio, o Deus bíblico é todo-poderoso. Mas o mal maciço que existe no mundo, portanto, o Deus bíblico não existe. Como você pode me dizer que Deus é todo amoroso, todo santo, onisciente, onipotente? Então me explique o mal. Portanto, na mente de alguns, o Deus bíblico não pode existir. Portanto, a Bíblia que apresenta tal Deus não deve ser crida ou acreditada. As Escrituras nos dão uma resposta, não apenas uma resposta que você pode entender, mas uma resposta que você pode ter alegria e aceitar plenamente. Uma resposta na qual você pode se alegrar. Não é uma das respostas curtas e inadequadas, como bem Deus não é responsável. Adão e Eva são o que apenas coloca a questão de por que Deus permitiu a Adão e a Eva a opção de fazer escolhas pecaminosas. Ele os criou, então por que ele os tornou capazes de fazer esse tipo de escolha? Isso não ajuda. Aí você diz, bem, o diabo não é responsável por Deus, então coloca a questão por que Deus criou os anjos sabendo que eles cairiam. Um deles se tornaria o diabo e levaria toda a raça humana ao pecado. Se ele soubesse que ele ia fazer essas escolhas, levar esses problemas, o que ele fez? O que ele fez? Já que ele é o Criador, que criou tudo do nada, ele poderia ter feito de maneira que quisesse. Então isso não ajuda. Todas as respostas que são respostas legítimas nos levam de volta a Deus. Você não pode parar de fazer a pergunta a Satanás, você não pode parar de fazer a pergunta ao homem, até Adão e Eva. Você vai acabar no céu. Se você realmente quer uma resposta para essa pergunta, vai levá-lo de volta a Deus. Mas isso é basicamente verdade para todos os aspectos da teologia fundamental. Tudo finalmente volta à natureza de Deus, aos propósitos de Deus. Então isso não é incomum nesse sentido. Embora para algumas pessoas pareça mais místico, algumas outras questões. Agora deixe-me lhe dar uma pequena sequência de coisas. E seremos um pouco teológico, mas essa questão teológica diante de nós, não deixe-me dizer-lhe alguns pequenos pontos, ok? Mover você em direção à resposta a esta pergunta. Você concorda com o ponto número 1? O mal existe. Posso ouvir um amém? Sim, o mal existe. Você não está equivocado sobre isso, ok? Você entende isso. A menos que você pertença à ciência cristã e siga os ensinamentos de Mary Baker, Ed Patterson, Glover Fry, que acreditava que o mal não existia, incluindo o adultério e o divórcio. Para você, esse tipo de pensamento, eu estou lidando com a realidade, jogando jogos metafísicos. Todos nós entendemos que o mal existe, ele existe massivamente, ele existe de uma forma dominadora em nosso mundo.
uma maneira dominadora, dominante. Agora existem várias maneiras de quebrar o mal. Apenas para dar a você algumas categorias para pensar sobre isso. Antes de tudo, vamos falar sobre o mal natural. Talvez você goste da palavra calamidade. Não estamos falando sobre o mal moral. Primeiro de tudo, estamos falando sobre a presença daquilo que é perigoso, destrutivo e mortal. Que é um reflexo daquilo que é mais emblemático do pecado, que é a decadência e a morte. Existe um mal natural no mundo. Se você for um tolo para negar isso, num certo sentido não é uma questão pessoal, é uma parte da própria criação em sua condição caída. É impessoal, é externo a nós, é um desastre temporal, doença, catástrofes, maremotos, bactérias minúsculas, de vírus, a erupções vulcânicas. Este planeta é um lugar muito perigoso para se viver. Um lugar muito perigoso. Eu preguei no último domingo, à noite, um tipo de sermão interessante sobre o que a Bíblia diz sobre o aquecimento global. Esteja pronto para isso. Segundo Pedro 3, os elementos derreterão com calor intenso e toda a terra será queimada, ok? Sim, sim. Mas você não vai fazer isso com o seu spray de cabelo. Essas foram algumas das conclusões que tirei no último domingo, à noite. Li um livro nesse verão chamado A Grande Gripe, A Grande Influência, que é realmente fora da minha zona de leitura. A Grande Influência de John Barry. É uma obra magistral, um dos livros mais minuciosamente pesquisados de qualquer assunto que já li em toda a minha vida. Uma vez iniciada a leitura, eu não consegui parar. Não são gráficos e dados científicos. É a história da grande epidemia de gripe que atingiu os Estados Unidos. Em 1918, em 24 meses, as melhores estimativas são 100 milhões de pessoas que morreram nesse planeta. 100 milhões de pessoas enfrentaram um vírus devastador e se transformou em si mesmo a tal virulência que o processo normal de infecção viral não funcionou. Foi tão virulento que algumas pessoas morreram de puro trauma no corpo que o vírus trouxe. Algumas pessoas morreram de causas secundárias, principalmente pneumonia. A maioria das pessoas que morreu entre 20 e 40 anos, que tinha o sistema imunológico mais forte que o seu próprio sistema imunológico matou. Em seu esforço para combater o vírus, matou 100 milhões de pessoas. Tudo isso aconteceu por causa de um pequeno vírus, de alguns porcos no Kansas. Todos os vírus vêm de pássaros, porcos. Entraram alguns porcos, algumas pessoas que estavam perto dos porcos. Na Primeira Guerra, eles foram enviados para uma base de Kansas. 25 mil soldados infectaram os soldados por todo o mundo. Um vírus não é como uma bactéria, não é como uma entidade totalmente viva. Ela só tem metade de uma vida para se reproduzir. Ele se ligou a uma célula viva, e então assume o sistema genético codificado daquela célula viva, se reproduz através daquela célula viva. Que tipo de mal misterioso é esse? Pode acontecer de novo. Este é um lugar muito perigoso para se viver. Estou tão feliz por estar vivendo nesse fim da história da humanidade. Você sabia que não houve uma doença na história da humanidade curada cientificamente até 1885? Não sabiam o que causava doenças e estavam sangrando pessoas. Então você pode ser grato pelo avanço, certo? Você pode ser grato por estar vivendo nesse fim do homem subjugando a Terra. Mas esse é um planeta perigoso para se viver. Quero toda a energia que eu possa obter. E quero para todo mundo, porque as pessoas que são pobres e privadas de energia
são as que morrem em desastres naturais. Então, este é um mundo muito, muito, muito difícil de sobreviver. Em segundo lugar, o mal moral. O mal moral é pessoal, é interno, espiritual, pecaminoso, pecado, transgressão. Isso domina a raça humana. Eu não estou falando apenas sobre o mal moral, como você ouviu, aquele tipo de discussão presidencial, na televisão, falando sobre o que acontece em Darfur. Todos nós sabemos que é um mal em proporções massivas, mas esse tipo de mal moral é tão difundido que está em cada coração humano. É uma força dominante e controladora. Todos os pensamentos do coração, nosso único mal continuamente. O homem é movido por luxúrias que produzem pecado e morte. Portanto, o próprio mundo está sob uma maldição que torna o mal natural presente em todos os lugares e é habitado por pessoas que são más moralmente. Todos esses pecadores amorais, tentando sobreviver em um mundo caído, colidindo uns com os outros, em casamentos e famílias disfuncionais, e amizades e rivalidades que se transformam em guerras, são evidências manifestas do mal moral no mundo. Em terceiro lugar, existe o mal sobrenatural. Não é apenas um mal que está no coração do homem, mas há uma força de seres demoníacos que são tão antigos quanto sua criação, que teria ocorrido na época da criação, de tudo mais, que são entidades espirituais que, por disposição e natureza espiritual, são corruptas. Seus espíritos malignos são mentirosos e enganadores. 1 João 5,20 diz que o mundo inteiro está na mão do seu líder, o maligno, da revelação do sistema. Ele nos diz que um terço dos santos, dos anjos, caiu do céu e constitui a força demoníaca, que desenvolve suas ideologias, as fortalezas que se tornam os túmulos de pessoas como Paulo descreve em 2 Coríntios capítulo 10. Esses são seres vis que realmente, de certa forma, eram um pouco mais clandestinos, até que Jesus chegou. Quando Jesus chegou, eles fizeram um esforço total para tentar detê-lo. Então eles surgiram de uma maneira que não temos nenhum registro na história bíblica durante a vida e o ministério de Jesus. Ele estava demonstrando seu poder sobre eles, mas ao mesmo tempo estava desmascarando a realidade deles. Eles infectam nossas vidas conforme aprendemos, como Jó. Deus às vezes até permite que, conforme aprendemos com Jó, com Pedro e com Paulo, eles têm uma soberania delegada no mundo. Você entende que Satanás é o príncipe da potestade do ar, que ele tem um direito temporário de governar o sistema do mundo. Então você tem o mal. Em um nível natural, você tem um mal em um nível humano, um mal moral. Então você tem um mal em um nível sobrenatural, com uma força de demônios que usam seus poderes para seduzir e enganar a humanidade e para lutar contra os propósitos de Deus. E eles estão envolvidos principalmente no desenvolvimento dos falsos sistemas religiosos. Eles são os fornecedores de doutrinas de demônios. Garoto, eles são sofisticados. Dos mais proeminentes atualmente é o mormonismo, que está fazendo todo esforço para ser aceito como uma forma de cristianismo. Você precisa entender isso. Nada é mais explicitamente pagão do que o mormonismo. É mais parecido com o hinduísmo do que o cristianismo. O cristianismo tem um Deus, os mormons têm milhões. A esperteza disso, colocando em um contexto moral, um contexto superficial moral, com uma espécie de compromisso às famílias, dá-lhe a fachada de moralidade, de aceitável, apenas o torna mais mortal. Não lutamos contra os poderes da carne, os principados da carne. É uma estrutura, uma ordem no mundo demoníaco e espiritual. E apenas para adicionar
Um quarto elemento, há um mal que durará para sempre. Eu apenas o chamo de mal do inferno. O mal do inferno. Um mal para sempre, absoluto, para todas as pessoas que estão lá. Mas por enquanto, o mal não está apenas presente em nosso mundo. É penetrante, é sutil, é poderoso, é dominante e está fora de nós, está em nós, está ao nosso redor. Então começamos com o óbvio, que é o mal existe. E não é apenas mínimo o mal, e não é apenas o tipo de coisa que vemos na televisão, ou que lemos em algum jornal, ou um reino criminal, social, ou em lugares distantes. O mal está em todos os lugares, está fora de controle, é um mal sistêmico. A segunda coisa, podemos afirmar, é que Deus existe. O mal existe e Deus existe. O Deus da Bíblia é verdadeiro e único. É um Deus vivo. Ele é um Deus que a Escritura revela, porque a Escritura é a sua autorrevelação. Ele é o Deus que a Escritura revela. E a Escritura nos diz que Ele é o único Deus. Ele é uma trindade, mas Ele é um único Deus. É um Deus em 3 pessoas. Ele é o único Deus e Ele está absolutamente de acordo com a Escritura. Soberano, agora com isso eu quero dizer que Ele está absolutamente no comando de tudo. Tudo! Deus está no comando de tudo. Ele controla tudo. Ele criou tudo. Do nada. Ele controla tudo. E Ele vai consumar tudo. Ele está governando a história em cada mínimo detalhe. Não há uma molécula no universo que esteja fora de linha dos seus propósitos, dos propósitos de Deus. Sim, esta Terra será destruída. Mas não porque as calotas polares derretem e ficam inundadas. Toda vez que você vê um arco-íris, você sabe que isso não vai acontecer. Gênesis 8:22 diz que, enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semeadura e colheita dia e noite, manhã e tarde. E a maneira como tudo vai acabar é quando Deus determina descriá-la em uma implosão atômica. Ele está no controle de tudo. A terra é do Senhor e a sua plenitude. 1 Crônicas 29 diz: morrer-não, Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque tudo que está no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado como cabeça acima de tudo, que reina sobre todos. E a mão, o poder, a força, a mão para engrandecer e dar força a todos. E eu amo o que diz no Salmo 115, versículo 3: nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que lhe agrada. Daniel 4:35, Ele faz de acordo com a sua vontade no exército do céu, entre os habitantes da terra, e ninguém pode deter sua mão ou dizer o que você está fazendo. Que você, para questionar qualquer ato de Deus. Sua Escritura, repetidamente, como bem sabemos e apreciamos, nos diz que Deus é absolutamente soberano. Absolutamente soberano. Você diz o que é um conceito difícil. Ah, não é tão difícil quando acreditar que Ele não é. Se você está tendo problema para aceitar a soberania de Deus, então pense um pouco na ideia de que Ele não está no comando da sua vida. Como você acha isso? Eu estou tão feliz que Ele está no comando, que Ele segue sendo Deus. Propósito não é um exagero, Deuteronômio 32. Veja agora que eu sou e Ele não há Deus além de mim. Eu sou quem mata, eu dou a vida. Eu feri, eu sou quem curo e não há quem possa livrar da minha mão. Deus não está tentando se proteger da ideia de que Ele pode realmente ter um propósito para o mal. Êxodo 4:11. O Senhor disse para Moisés, que fez a boca do homem, que o torna mudo, o surdo, ou vendo o cego: não sou eu o Senhor?
Salmo 105, 16, Deus chamou a fome sobre a terra. Segundo a Reis 17, 25, eles não temeram ao Senhor, portanto o Senhor enviou leões que mataram alguns deles. Assim, para todas aquelas pessoas que estão tentando tirar Deus do gancho, Ele está feliz em deixar-se nisso. Lamentação 3, 37, 38, não é da boca do Altíssimo que tanto bem quanto o mal sai? Com certeza, como alguém poderia perder o fato de que Deus existe, que Ele é soberano e permite o mal, especialmente se você lê o livro de Gênesis e lê sobre o dilúvio. Qual era a população da Terra quando o dilúvio veio? Eu ouvi estimativas de 10 milhões a 100 milhões de pessoas. Dependendo de quão rápido eles se multiplicaram, quanto viveram até os 900 anos de idade. Não sabemos, mas sabemos que Deus afogou milhões de pessoas. Pessoalmente, levou responsabilidade por isso. Enquanto a teologia liberal e os sóis dos outros chamados evangélicos sentem desesperadamente a necessidade de resgatar Deus dessa percepção, Deus não está pedindo para ser resgatado de uma má fama que caiu sobre ele, porque ele foi culpado por todas as coisas ruins que existem no mundo. Não se engane, ele é santo. Ele não pode fazer o mal. Ele não pode olhar para o mal positivamente. Ele é o Deus que é incapaz de fazer qualquer mal. Ele é santo, santo, santo. Mas ele se contenta em deixar a responsabilidade pela existência do mal e até mesmo sua ação consigo mesmo. Outra maneira de dizer isso seria pegar e emprestar as palavras de 1 Timóteo. Ele é o único governante do universo. E por que ele faz o que faz? Jesus nos deu uma boa visão sobre isso. João, em Mateus 11, quando ele disse, sim, Pai, pois assim pareceu bom aos seus olhos. Ele faz o que ele quer. Ele está em uma mente, e quem pode mudá-lo? Pois sua alma deseja mesmo que ele faça. Salmo 33. Ele falou e foi feito, ele ordenou e permaneceu firme. O Senhor traz conselho dos pagãos para... Não, ele faz os planos das pessoas, e o efeito, o conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Salmo 103. O Senhor preparou o seu trono nos céus, e o seu reino domina. Isaías 14. O Senhor e todo o seu propósito, e quem o anulará? A sua mão está estendida, quem o fará retroceder? Lembre-se das coisas passadas que outrora, eu sou Deus, não há mais ninguém, eu sou Deus, não há ninguém como eu, que declaro o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, coisas que ainda não terminei, diz o meu conselho, permanecerei e farei tudo o que me apraz. Samuel 6, o Senhor mata e vivifica, ele desce à sepultura e educa, o Senhor empobrece e ele enriquece, ele rebaixa e eleva para os pilares da terra dos senhores, ele colocou sobre o mundo, sobre eles. Amós 3:6. Se houver uma calamidade em uma cidade, o Senhor não o fez. É Deus assumindo total responsabilidade pela existência do mal nesses versículos. Ele é Deus e ele controla tudo. O mal não é uma interrupção no propósito de Deus. Então, chega um terceiro ponto. O mal existe. O soberano Deus existe, inescapável, mas o terceiro ponto é: Deus deseja que o mal exista. Ele deseja que o mal exista. E certamente as escrituras, eu não quero ser chato, quero trabalhar esse ponto, mas apenas para dar para você pensar no assunto, em Isaías 45, no versículo 5, eu sou o Senhor, não há outro além de mim, não há Deus além de mim, eu te cingirei, embora você não me conheça, para que os homens desde a ascensão até o pôr do sol, não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor, não há outro, de qualquer forma, que cria a luz e cria as trevas, causando bem e criando calamidades. Eu sou o Senhor que faz tudo isso. De novo e de novo, Deus assume total responsabilidade pela existência
do mal se desenrolando neste mundo. Agora, nesse ponto, o pânico atinge o coração dos nossos lacaios. Olhem nos seus olhos e viram suas cabeças, eles ficam com falta de ar e aceleram os batimentos cardíacos. Suas palmas das mãos consuadas. Eles estavam bem com o mal existe, ok? Eles estavam ok, tudo bem, Deus existe. Eles estavam bem, Deus é soberano. Contanto que você limite o seu poder soberano, ou o seu conhecimento soberano. Eles não querem negar o poder de Deus. Não, eles não querem negar o conhecimento de Deus. Eles só querem limitar o poder de Deus. Que o ataque de pânico os atinja porque eles simplesmente não podem deixar Deus ser responsabilizado pelo mal. E eles querem salvar Deus de um destino pior que a morte, sendo responsável pela existência do mal no mundo.